Vai um chocolatinho? Essa aqui, pra quem não conhece, é a Claudete. Ela veio hoje pra ajudar a gente a entender algumas coisas sobre os direitos das grávidas na pandemia. Não, tem que ser outro nome, não pode ser esse. Esse é pra maiores de 18 anos. Colocando... Carol era batidão. Carol, não posso colocar Carol, não tem advogado, é Carol. Carol. Pode não parecer, mas a Claudete tá grávida. Depois de descobrir a gravidez, a Claudete tem que informar a empresa que ela tá grávida. Isso vai trazer estabilidade para a Claudete, mesmo após 5 meses do bebê ter nascido. Após o nascimento do bebê, a Claudete vai ter 120 dias de licença maternidade sem nenhum desconto no salário dela. Caso a Claudete trabalhe em uma empresa associada ao Programa de Empresa Cidadã, ela pode prorrogar o prazo de licença maternidade de 120 dias para 180 dias. Os benefícios que as empresas passam a ter quando aderem a esse tipo de programa são incentivos fiscais. Em resumo, abater imposto. Para você, empresário que tem interesse nesse programa, procure a página da Receita Federal e faça a adesão do programa. Ainda que a Claudete esteja cumprindo aviso prévio à empresa para se respaldar de qualquer tipo de processo, ela tem que reintegrar a Claudete no seu quadro de funcionários. Essa reintegração só vai acontecer se a Claudete comprovar que realmente está grávida. Então, como a gente pode observar, a Claudete não pode ser mandada embora, né? Ela tá estável para sempre. Não, ela não tá estável para sempre. A Claudete só não pode ser mandada embora se ela continuar cumprindo as medidas que se encaixam no sem justa causa. Mas caso a Claudete comece a cometer alguma das hipóteses do justa causa, que são improbidade, desleixo, mau comportamento, abandono de emprego, atos lesivos contra colegas ou contra a empresa, indisciplina e insubordinação, a Claudete vai ser penalizada ou com suspensões ou com advertências. Parece até que a Claudete voltou pro ensino médio, não é mesmo? Então, beleza. A Claudete foi lá, ficou cometendo uma dessas situações por diversas vezes. Então, diante dessa situação, a Claudete pode ser mandada embora por justa causa, porque ela cometeu diversas vezes essas infrações. Após o parto, a Claudete vai ter 5 meses de estabilidade. Caso a Claudete cometa reiteradamente algum dos motivos da justa causa, o contrato dela pode ser rescindido sim. Nesse caso, a Claudete, sendo funcionária estável, pode pedir demissão? Nesses casos de demissão de empregado estável, só é possível acontecer se houver assistência do sindicato do trabalhador ou se for através de Ministério do Trabalho ou Justiça do Trabalho. Mas aí, Claudete voltou pro trabalho, não tá muito feliz e tal. E aí ela propõe pra empresa uma rescisão de contrato mútuo, um acordo, né? E aí, a Claudete pode fazer isso? Sim, não existe nenhuma vedação que proíba a Claudete de pedir ou demissão ou de fazer um acordo com a empresa. Então, a Claudete pode sim rescindir o contrato por meio de acordo. Lembrando que, caso isso ocorra, é importante que esteja presente o sindicato ou que o acordo seja homologado na Justiça do Trabalho ou no Ministério do Trabalho. Então, beleza, né? A gente tá aí num cenário de pandemia, as grávidas são zona de risco. E aí, como é que fica uma grávida na pandemia trabalhando com alguma atividade insalubre? A Claudete descobriu que estava grávida, foi lá, notificou a empresa e tal e coisa. Só que acontece que a Claudete trabalha em alguma atividade insalubre. E aí? A Claudete vai ser dispensada e vai para casa? A Claudete vai ficar o dia inteiro olhando pro teto? A Claudete não vai trabalhar? E aí, como é que faz? Nesses casos, a recomendação é de que a empresa realoque a gestante para algum tipo de serviço que não envolva atividade insalubre. Diante desse cenário de pandemia, foi desenvolvido um projeto de lei pensando nas grávidas.
Esse projeto determina o afastamento das empregadas gestantes do seu ambiente de trabalho durante o período de calamidade. Esse afastamento ocorre sem o prejuízo de qualquer remuneração da empregada, podendo as atividades laborais serem exercidas por meio de trabalho à distância ou home office. Esse projeto ainda se encontra em apreciação no plenário. Além da licença maternidade, as gestantes também têm direito ao salário maternidade, que é assegurado pelo INSS. A solicitação do salário maternidade pode ser feita até o 28º dia antes do nascimento do bebê. E nos casos das gestantes desempregadas, o pedido pode ser feito imediatamente após o parto, sendo necessário para comprovar a certidão de nascimento ou do natimorto. Esse benefício envolve tanto as gestantes como as mães adotivas e as mães que sofreram abortos espontâneos. As trabalhadoras com carteira assinada vão receber ao equivalente ao valor do seu salário. Isso inclui as trabalhadoras avulsas também. Caso a remuneração seja variável, será feita uma média entre os 6 últimos salários de contribuição. No caso de trabalhadoras autônomas, facultativas ou desempregadas, será feita uma média das 12 últimas contribuições. E no caso das empregadas domésticas, elas recebem ao valor correspondente à última contribuição. Trabalhadores rurais e assegurados especiais recebem o valor de um salário mínimo. E agora, onde a Claudete faz esse pedido de salário maternidade? A Claudete tem que procurar o site do INSS ou o aplicativo do INSS e procurar a aba de solicitar salário maternidade. Quando a Claudete fizer isso, vai ser necessário ela fazer um login e uma senha. Ela precisa fazer o cadastro para poder comprovar que ela é ela mesma. Após retornar ao trabalho, a Claudete vai passar por uma perícia médica, um exame médico, que vai determinar que a Claudete está voltando em certas condições para o trabalho. E se você, assim como a Claudete, tinha um monte de dúvidas a respeito dos seus direitos de grávida na pandemia, comenta aqui que a gente responde. Eu e a Claudete te aguardamos até o próximo vídeo. Tchau!